acontecendo com a economia mundial aí, cara? Que loucura que tá acontecendo, que a gente vê China, Estados Unidos, tem esse quase que um embate acontecendo. Estados Unidos, nos últimos 10 anos, tem crescido uma média de 3,5% o PIB, China tem crescido a 7,6%. E, cara, no compound é uma diferença gigantesca, né? O que tá pegando na economia em relação a essas duas potências, gente? Olha, eu acho que o primeiro passo, né, para a gente entender, acho que aproveitar essa oportunidade, né, do podcast e a gente fornecer uma série de ferramentas e conhecimentos de base para as pessoas conseguirem enxergar esse cenário de uma forma simples e principalmente a dinâmica, não só ver uma foto. Então, acho que a gente tem que começar com, primeiro, um movimento maior da economia global e para a gente enxergar isso, a gente tem que dividir em dois tipos de fenômenos: globalização e desglobalização. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando o mundo está numa onda de globalização, é um mundo mais integrado, é um mundo cooperativo, é um mundo não tão bélico, é um mundo que a economia global como um todo, ela tá num arranjo focado para gerar riqueza. E você tem outros momentos, que é um pêndulo da história, de desglobalização. Um mundo mais fechado, um mundo mais bélico. Os países, um querendo se proteger do outro, em termos de, vou tarifar o seu produto, vou ficar com as minhas fronteiras fechadas. E olha só que interessante. Vamos dividir esses momentos na história. Porque qual que é a minha ideia? A gente passa primeiro esse movimento maior da economia global, depois a gente entende que configuração que a economia está vivendo hoje, e qual é o impacto disso na geração de resultado das empresas. Então, para mostrar na prática, você aplicando todo... Por que o cenário base é tão importante para você entender desde o seu trabalho, empreendedorismo e também para a sua alocação de portfólio. Então, olha só que interessante. A gente teve um movimento de globalização no mundo que ele foi de 1840 a 1929. Depois disso, o mundo entra de 1929 a 1979 a um período de desglobalização. Você passa a Grande Depressão, depois você passa uma estagflação, que é uma configuração muito similar que a gente está vivendo agora, que é baixo crescimento ou mesmo recessão, com grandes ondas inflacionárias. E depois, a partir de 1979 a 2008, você tem um outro período de globalização no mundo. E aí tem uma cereja do bolo ainda, que aconteceu. A partir dos anos 90, você tem o surgimento e a maior adoção da internet, que possibilita novos negócios, tem uma disrupção na economia. A partir de 2001, durante esse período de globalização, você tem o fator China. A China entra na Organização Mundial do Comércio, ela começa a se conectar com o mundo ocidental começa a montar suas cadeias de produção lá na China e também na Ásia, no geral, aproveitando a mão de obra barata da época, né, que era muito mais, né, vantajoso você ter, até pouco tempo atrás era muito vantajoso. E olha só que interessante, também outra informação que a gente tem que guardar. Essa questão da China permitiu o quê? A produção de produtos mais baratos e com isso ela exportava deflação para o mundo. Com isso os outros países conseguiam manter taxas de juros em patamares muito baixos por muito tempo. Era a chamada era do dinheiro barato. Só que aí vem 2008. 2008 vem uma crise, começa no mercado imobiliário, se transforma numa crise financeira global. O mundo começa a ficar mais fechado, você começa as primeiras rusgas. Aí você tem, a partir até antes da pandemia, lembra daquela guerra entre Estados Unidos e China tarifária? Vocês vão assinar isso, Isso já era o início da desglobalização, começa a partir de 2008 e vai se desencadeando por 2017, 18, 19. Aí vem a pandemia. Mais um choque nesse sentido e para fechar esse movimento de desglobalização, essa escalada, a gente tem a crise e a escalada da Rússia com a Ucrânia e a OTAN e os Estados Unidos. Então, assim, a gente tá agora em qual pêndulo que a gente tá? A gente tá literalmente num pêndulo de desglobalização, que é um arranjo que para a economia global não é interessante, que é o momento que o mundo deixa de cooperar, começa a se formar grupos de países para se enfrentar. Então você tem lá do lado Rússia, China, países árabes, Índia versus Estados Unidos, zona do euro. Você começa a ter esse embate. Isso não é saudável em termos de geração de riqueza, que para gerar riqueza você precisa ter um trabalho coordenado entre os países, porque só assim você consegue acumular mais know-how, mais conhecimento, consegue ter mais trocas, consegue ter geração de riqueza. E aí o que acontece? Olha só que interessante para a gente entender. Então a primeira informação é, estamos vivendo um período de desglobalização. Então por isso que a gente está vendo essas escaladas agora. A gente está vendo agora essa escalada da China, Taiwan e Estados Unidos. Depois a gente vai entender estrategicamente por que é isso. Mas agora o outro ponto importante, que é fundamental para a gente entender esse cenário. A pessoa tem que se perguntar, o que faz uma economia crescer de forma sustentável
sustentável no longo prazo. Ou seja, ela cresce e não vem aqueles altos e baixos, voo de galinha que a gente vê no Brasil. Um ano bom, 5 ruins, etc. O que faz uma economia crescer de forma sustentável no longo prazo? Você tem basicamente 2 motores de longo prazo na economia. Isso é muito importante as pessoas entenderem. O primeiro deles, produtividade. São economias que conseguem produzir mais com menos, em menos tempo, tem inovações tecnológicas, investimentos, aumenta a capacidade instalada, melhora a infraestrutura, porque no curto prazo você consegue estimular a economia só via consumo, fazendo as pessoas se endividarem, o governo gastando e também se endividando, só que isso não é sustentável, porque agora a gente vai chegar num outro conceito que é importante para a gente entender o que é essa tal estagflação e por que está acontecendo, que é o seguinte, qual a origem da inflação? O que acontece com a inflação? É muito simples, basta você analisar a quantidade de moeda que está sendo colocada em determinada economia em relação ao lastro de produtos e serviços dela. Por exemplo, vai ficar fácil. Vamos supor agora, que o Banco Central falou o seguinte, vamos fazer um Pix aí de R$1 milhão para todo brasileiro. Ah, maravilha. Fechado. Porra, Resolveu o R$1 milhão problema, pô. Todo mundo... Te amo, Banco Central. Muito obrigado. Todo mundo ficou milionário, agora ficou todo mundo milionário. Só que olha só, Fudeu. a oferta de produtos e serviços de uma economia, ela é restrita ao quê? Restrita à matéria-prima disponível, restrita à mão de obra disponível, restrita ao conhecimento que você tem para produzir aqueles produtos e serviços, ao tempo para produzir aquilo. Então a oferta ela não se movimenta facilmente no curto prazo, pelo contrário. Só que agora você tem uma demanda artificial, todo mundo ficou milionário, poder de compra lá em cima, sai todo mundo para consumir. O que acontece? Com os preços? Dispara. Ah não, Richard, quem disse que eu queria comprar produto made in Brasil? Você tá maluco? Eu quero comprar produto lá fora, no exterior. Tá bom. Disney, né? É. iPhone lá fora. Tá bom, para você comprar produto no exterior, você precisa de moeda estrangeira. Todo mundo sai para comprar moeda estrangeira, por exemplo, o dólar. O que acontece com o dólar? Dispara. A partir daí você entende o fenômeno inflacionário quando você está comparando a quantidade de moeda que é injetada numa economia em relação aos produtos e serviços dessa economia. Aí o que acontece? Olha o que aconteceu com a economia global. Vinha num período maravilhoso de globalização, mas era do dinheiro barato, excessos, maus investimentos, não é? Também que, o dinheiro tá a rodo, então projetos que às vezes nem param de pé e tal. Então a economia já vinha sinalizando que ela estava abrindo o bico. Foi até o do último, acho que, Primo Cast que eu participei, né, que eu falava disso, que estava no estágio mais avançado de uma expansão global e que ela tendia a começar a se desacelerar. E o engraçado desse podcast que foi antes da pandemia... Não, previu a crise. Não, o Bovespa nas altas máximas e o Richard, tipo, falou assim, vocês estão malucos, vai tudo cair e tudo mais. E olha o que acontece a partir da pandemia. Você tem um choque de oferta, que é o quê? Lockdowns, fechando a economia, produzindo menos produtos e serviços, e do outro lado os governos injetando dinheiro loucamente nos programas de apoio à renda, vamos socorrer e tal. Qual foi a combinação? Tempestade perfeita para a inflação. Então você teve um aumento brutal da oferta monetária combinado com esse choque de oferta, gerou aí o quê? Essa primeira grande onda inflacionária que o mundo está lidando. O Brasil já está com sinais de desaceleração da inflação, mas a gente já vai falar qual que é a tendência. E os Estados Unidos agora também lidando com isso. Então, só um pause só antes de você continuar. Então, basicamente, o que você falou foi, a gente acabou de passar por um momento onde, de alguma forma, tivemos a pandemia, então as economias elas diminuíram, né, o ritmo delas, aí o governo começou a imprimir dinheiro, né, para poder ajudar as pessoas, ajudar vários programas, etc. Até que, se não me engano, 20% da moeda de circulação dos Estados Unidos foi impressa agora durante a pandemia, então imprimiram mais moeda. Só que quando você fala do lastro de mão de obra, conhecimento, indústria, quando você olha para tudo isso daqui, de alguma forma não aumentou a produtividade, não aumentou a quantidade, né, dessa oferta disponível, e aí logo tudo ficou mais caro e a gente teve uma inflação gigantesca. Essa foi a tempestade perfeita. E aí tem uma pergunta que é muito justa. Richard, por que em 2008 os Estados Unidos também imprimiu dinheiro? Cadê a inflação? Em primeiro lugar, a comparar a variação da oferta monetária de 2008 com agora foi a maior disparado, assim, anos-luz, se a gente mostrasse o gráfico é assustador. E segundo, depende, olha só, é importante aonde esse dinheiro que foi impresso ele entra na economia. Isso chama-se efeito Cantillon. Olha só, em 2008, o dinheiro novo criado, ele se concentrou muito no mercado financeiro e ainda foi criado um mecanismo para evitar que esse dinheiro se espalhasse por toda a economia americana. Que era o quê? Eles criaram uma taxa de você deixar o dinheiro depositado no Banco Central americano. Então, assim, por que eles estavam imprimindo dinheiro na época? Você tinha muitas instituições financeiras que estavam com títulos tóxicos, que não valiam nada por conta da crise imobiliária. Então, eles imprimiam dinheiro, eles compravam esses títulos dos bancos, limpavam o balanço dos bancos, e aí o banco ficava com o dinheiro na mão. O cara não espalhar esse dinheiro por aí e falava, é maluco, eu já limpei seu balanço, agora deixa depositado aqui mesmo no Banco Central americano e ganha uma grana.
Então foi exatamente isso. Então não teve esse dinheiro se espalhando. Dessa vez não. O helicóptero do dinheiro se espalhou por toda a economia, não só nos Estados Unidos, como de todos os países que vocês estão vendo aí que a inflação, né, de preços, ela tá totalmente espalhada, né, por diversos países. Então essa é a primeira informação importante. Agora, outra informação agora. Os problemas de oferta do mundo foram resolvidos? Infelizmente, no curto prazo, não. Primeiro, a gente tem uma agenda verde que afetou o setor de commodities, que é, você não pode produzir determinadas commodities porque não é ecologicamente correta, faz mal para o meio ambiente. Você teve o setor de commodities, mesmo de alimentos, assim, meio jogado, assim, não teve... O Brasil, sim, na agro, mas assim, no mundo em geral, mesmo metais industriais também não. Você teve queda de produtividade no mundo. A pandemia piorou ainda mais, saiu esse dado recente nos Estados Unidos. Você teve quando você analisa o mercado de trabalho americano, desde 2000 você tem uma saída maciça de pessoas da força de trabalho. São pessoas que são aptas a trabalhar, mas elas não estão nem querendo trabalhar e nem procurar emprego. Simplesmente deixaram a força de trabalho, que aí pode ser explicado por mudanças econômicas, sociais, demográficas. Você tem maus investimentos que foram feitos na era do dinheiro barato. Lembra a era do dinheiro barato que começa graças até à China? Os países conseguiam manter a taxa de juros baixa, porque ela exportava a deflação e com isso você conseguia manter a taxa de juros baixa. Então você teve maus investimentos que não representam um aumento da capacidade produtiva da economia global. Então qual que é o pulo do gato? É você entender aonde está o teto de produção do mundo versus, no curto prazo, aonde estamos produzindo. Porque se fica acima disso, começa a operar a economia com distorções, dentre elas a inflação de preço. Abaixo, qual que é o melhor dos mundos? É você crescer no curto prazo num ritmo menor do que o seu chamado PIB potencial, que é a capacidade instalada da economia. E isso só depende do quê? Produtividade, investimentos, você tem que ter um arranjo naquele país, uma estrutura, um ambiente de negócios bons, você tem que ter segurança jurídica, que é aí que vem a riqueza, né? Você ter ofertas bem-sucedidas no mercado. Quando eu falo ofertas bem-sucedidas é o quê? Porque vai ter vários empreendedores, alguns vão ter uma leitura correta das reais necessidades dos consumidores e vão ter ofertas bem-sucedidas. Outros vão errar, faz parte, não é? E outros vão ser mais geniais ainda, que eles vão criar mercados, como por exemplo Steve Jobs, né? A partir de uma série de invenções, dentre elas o smartphone. Por que eu tô falando tudo isso? Tô falando isso porque como os problemas de oferta no mundo não se resolveram, o que acontece quando a economia agora global, ela tá desacelerando, principalmente a americana, a europeia? O que os governos, por pressão política, vão ter que fazer? Tentar estimular a economia. Tipo, a inflação, ela já tá sinalizando que tá desacelerando. Com a inflação desacelerando e a economia indo lá pro buraco, o que eles vão fazer? Novos estímulos. Só que como a capacidade instalada da economia global tá muito restrita por conta desses problemas de oferta que não se resolvem no curto prazo, qualquer estímulo vai ser as novas sementes da futura grande onda inflacionária posterior. Isso é estagflação. Por que aconteceu a estagflação anos 70 e 80? Justamente isso. Ou seja, a gente tá ferrado, então. É basicamente isso que Caraca, você quer dizer. meu Deus do céu. Em duas palavras, estamos ferrados independente do que aconteça. Não, é um processo de filtragem da economia para você alinhar de novo a oferta e a demanda da economia. Aí vem a pergunta, mas o que isso quer dizer? Como é que afeta as empresas, não é? Tá, olha só. Vem a primeira grande onda inflacionária, que é essa que a gente está vivendo. A primeira onda. Tem mais onda por aí. É, porque geralmente a estagflação ela vem uma sequência de grandes ondas. Ah, legal. E demora um tempo para elas se desenvolverem. Que nem eu disse, a última estagflação foi dos anos 70 e 80. Essa ninguém sabe quanto tempo pode durar ou não. Pode ser muito menos, pode ser igual, não sei. Isso a gente não tem como saber. Mas, por exemplo, se é uma empresa, não é? Dispara os seus custos. Tem dificuldade de contratar mão de obra e uma pressão por aumento de salário. O que acontece com a sua margem de lucro? Cai. Foi a primeira coisa que já bateu. A queda, é um vento contrário, a queda nas margens de lucro das empresas. E por que isso é importante? Como é que uma empresa aumenta a sua capacidade produtiva? Da onde ela pode tirar recursos para isso? Tem 3 fontes. Primeiro, reinvestindo parte do próprio lucro dela, do resultado dela, pegando o dinheiro emprestado ou emitindo ações e tendo novos sócios. No cenário atual, se a margem de lucro está sendo contaminada, lucratividade caindo, menos fogo, poder de fogo para aumentar a capacidade de produção dela. Fim da era do dinheiro barato, taxa de juros subindo, fica caro. Bolsas, né, naquela lá, né? Difícil também fazer novas emissões secundárias. Outro vento contrário também é a geração de lucro das empresas, a própria desglobalização. Imagina você uma empresa que tem um plano global de cadeias de produção e de repente começa esses conflitos que são feitos aí pelos políticos, os burocratas, que às vezes a gente fala, os russos, não sei, como se estivesse generalizando. Não, quem tá no comando lá que tá fazendo as encrencas. E aí você de repente você vê, por exemplo, a visita da Nancy Pelosi, agora a gente vai tocar nesse ponto, a Taiwan.
A Apple já viu falar, né? Pode atrasar o iPhone 14. Nossa. E por que Taiwan é tão importante? Porque lá você tem, junto China e Taiwan, representam a produção de 70% de semicondutores, de chips. E tudo hoje, os principais produtos do mundo, eles demandam chips. Então perceba, os Estados Unidos de um lado olhando, olha, a gente não pode ficar tão dependente da China aí, se os caras resolvem fechar, vai ficar na mão, que nem a Europa ficou na mão por conta do gás russo, da Rússia. E ao mesmo tempo, né, a China lá falando, pô, aqui é meu quintal, aqui vocês vão se meter aqui? Vocês vão ficar, né? Então assim, tem uma questão geopolítica, tem uma questão super estratégica, econômica, e não tem, se você, por exemplo, eu tava até rodando isso esses dias. Quando teve a crise da Rússia e Ucrânia, na verdade, ela começa lá no problema da Crimeia antes. E a Rússia foi se preparando para o conflito que ela hoje enfrenta na Ucrânia. O que ela foi fazendo? Olha só que interessante. Primeiro, reduziu o volume de títulos do Tesouro Americano e a exposição ao dólar. Por quê? Porque ela já sabia que ela ia sofrer sanções. Hoje, que movimento que a gente vê acontecendo na China também? Eles estão reduzindo, eles já vinham reduzindo nos últimos anos, mas aceleraram nos últimos meses a redução dos títulos do Tesouro Americano que eles têm. Por quê? Porque eles não querem ficar tão expostos ao dólar, porque justamente eles estão criando essa nova ordem mundial dessas forças que estão se encontrando. Então, assim, a escalada, na verdade, ela já está acontecendo.